Bom, vamos dar prosseguimento a essa playlist maravilhosa! Sim, eu sou CG, professor de biologia, eu tenho esse canal aqui, CG e uma câmera, e que na maior parte das vezes serve para eu contar histórias científicas, mas que você provavelmente não aprenderia na escola. Mas, em razão a pedidos dos meus alunos, eu estou aqui vestindo meu uniformezinho de professor para explicar alguns tópicos de biologia que são muito importantes. E essa playlist especial está sendo sobre a introdução à biologia. A gente está apresentando os conceitos mais primordiais da biologia e talvez a gente evolua para um canal com aulas mais elaboradas que no último vídeo nós estávamos apresentando aqui as propriedades da vida, que são 6. Que para ficar fácil da gente lembrar, a gente vai pelas iniciais, que é cremar, né? C, crescimento, R, reprodução, que já estão no vídeo anterior aí, e agora a gente vai dar prosseguimento às outras propriedades. Falta aí o E, falta um M, falta um A, falta outro R, quase que eu me perdi aqui. E essas características eu vou começar a apresentar aqui. Bom, vamos para o E. E o E é uma das características que eu acho das mais, assim, intrigantes. O E é de evolução. Bom, definir evolução é quase tão difícil quanto definir o conceito de vida. E a gente já falou isso lá no primeiro vídeo, falando sobre introdução aos conceitos de vida e... Enfim, muito assunto para manga, mas aqui é importante a gente falar sobre esse conceito. Tipo, todo ser vivo é capaz de evoluir. Todo ser vivo cresce, todo ser vivo reproduz, todo ser vivo evolui. E o conceito de evolução passa primeiro pela ideia de observar o ser vivo ao longo do tempo. Por quê? Evolução está associado ao acúmulo de modificações que o ser vivo apresenta ao longo de sua história de existência. E é muito difícil a ciência acompanhar a evolução de um ser vivo. Afinal de contas, existem seres vivos há quanto tempo? E existe ser humano há quanto tempo? Existe ser humano estudando há quanto tempo? Enfim, é muito difícil acompanhar a evolução a olhos vistos, porque ele é um processo muito lento e é muito difícil analisar, ou melhor, experimentar, testar a evolução. Né? Sempre que a gente pensa em evolução, a gente pensa em transformações ao longo da história, a gente pensa em grandes pensadores, como é o caso, por exemplo, do Charles Darwin, como é o caso de Jean-Baptiste Lamarck e outros tantos que vieram. Mas é importante dizer que, como na ciência nada é uma verdade absoluta, né? A gente não tem muito como ter certeza de como tudo aconteceu, já que depende muito dos estudos que vão sendo criados, e a biologia, apesar de ser uma das disciplinas das áreas da ciência mais antigas do mundo, ela é uma área em plena expansão e avanço. Bom, mas o que a gente pode falar sobre evolução para que a gente possa elaborar um conceito interessante? Como é que a gente observa a evolução dos seres vivos? Bom, a evolução dos seres vivos é principalmente analisada de acordo com os vestígios deixados por esses seus antepassados. Como assim? A gente sabe da existência de dinossauros, por exemplo, não porque a gente teve a chance de ver um dinossauro ao vivo, mas porque foram encontrados vestígios, pegadas, ossos, detalhamentos a respeito de cascas de ovos, ovos inteiros, até cocô de dinossauro fossilizado já foi encontrado. E todos esses vestígios, que vão receber o nome de fósseis, vão poder ser analisados e confrontados com o que a gente tem atualmente. É aquela história. Ciência é nada mais do que você comparar uma coisa com outras, né? Testar, e basicamente nesses processos de comparação e reforço e conclusões a gente pode chegar à ideia, por exemplo, de como é que aconteceu a história da existência humana, ou de qualquer animal, ou de qualquer planta, e até micróbios de todo o planeta ao longo de toda a sua história. É importante dizer que não existe algo que não sofra evolução, tá? O que talvez seja difícil é a gente poder analisar em detalhes e ver em detalhes
como exatamente aconteceu. Existirá sempre uma nuvem escura sobre essa área da ciência, uma vez que depende de registro, depende de comprovações. E como é que você comprova uma coisa que existia na Terra antes mesmo da gente existir, né? E essas provas químicas, físicas, da existência de vida no passado, serve como material de estudo para a área da evolução. É importante dizer que algumas coisas a respeito de evolução avançaram do ponto de vista de a gente poder, hoje em dia, analisar até o DNA de vidas anteriores, passadas e tudo mais, né? A ponto de a gente conseguir, por exemplo, fazer uma comparação de DNA entre seres vivos que estão na Terra vivendo até hoje, há muitos anos, desde essas épocas mais primitivas, com as formas de vida modernas que surgiram posteriormente. E isso abre espaço para muita coisa. Então, por isso, hoje em dia, a evolução é uma disciplina, é uma área da ciência que anda de braços dados com a genética. E, bom, né, não precisa dizer o quanto a genética é uma das áreas mais intrigantes, né, quando a gente estuda análise de DNA e de características genéticas ao longo da história para todas as formas de vida, né? E essa é a letra E. E de evolução. Então, C de crescimento, R de reprodução, E de evolução, e aí a gente vem para a próxima letra. E a próxima letra, meus queridos, vai ganhar uma playlist especial aqui. Tamanho é a sua necessidade de estudos e de avanços e tudo mais, que é o M de metabolismo. Sim, meus queridos, metabolismo. Existe uma área da biologia especial para estudar o metabolismo. E quando a gente pensa em metabolismo, qual é o conceito mais fundamental que eu não posso me esquecer? É que é considerado metabolismo toda e qualquer reação química de transformação no corpo de um ser vivo. Isso significa que a ciência do metabolismo, ela vai estudar desde, por exemplo, os processos químicos de digestão que o seu corpo faça, até os processos químicos de construção da proteína de músculo, das reações químicas elétricas que acontecem no seu cérebro e tudo mais. Quando a gente pensa em metabolismo, eu tenho que pensar em reações químicas, e todas as reações químicas envolvem componentes químicos que podem ser desde componentes muito simples, como é o caso da água, como é o caso do oxigênio do ar, como é o caso do gás carbônico que a gente expira, até proteínas muito complexas, como é o caso, por exemplo, dos ácidos nucleicos, né, que são as moléculas de DNA e RNA, assim como moléculas de proteínas, que são também extremamente complexas e elaboradas e que são assim tão únicas para cada ser vivo. Essa área de ciência, né, de estudo dessas reações químicas, ela apresenta alguns aspectos que merecem a nossa atenção. A maior parte dessas reações químicas, elas estão muito relacionadas à produção de energia. Na verdade, ao manuseio de energia, né, porque a gente não é capaz de produzir energia. O que a gente é capaz de fabricar é reações químicas que, quando quebra-se moléculas, você gera energia, ou quando você monta moléculas, você absorve energia. Então, basicamente, a gente não tem como manipular a energia propriamente dita. A gente tem aí como levar ela de um lugar para o outro. Por conta dessa complexidade da temática, né, aqui a gente vai falar muito de bioquímica quando estuda o metabolismo. A gente diz que o metabolismo, como conjunto de reações biológicas, elas podem ser divididas em dois grandes ramos, que é o catabolismo e o anabolismo. Vou repetir: catabolismo e anabolismo. E do que se tratam esses dois processos? Bom, eu vou falar aqui superficialmente, porque a ideia aqui dessa playlist é falar de conceitos assim de forma bem superficial. Mas anabolismo vai tratar de reações químicas de construção de moléculas. Bom, vamos tentar, para tentar simplificar, a gente entender o que é uma reação de construção metabólica. Eu queria que vocês pensassem comigo na origem da palavra, né? Quando a gente pensa na palavra anabolismo, provavelmente deva vir na cabeça de vocês algumas outras palavras, como é o caso, por exemplo, de anabólicos, anabolizantes,
né? E um anabolizante basicamente é o quê? É uma substância que alguém provavelmente toma para crescimento de massa muscular, para parecer fortão e tal. E basicamente, o que seria então um anabolismo? É um processo onde cada coisa que o seu corpo absorve pela nutrição, pela dieta, ele constrói moléculas que podem ser estocadas no seu corpo. Estocadas como? Bom, ela pode ser estocada desde, por exemplo, na forma de gordura, que vai formar aquela barriga sexy, gostosa, cremosa, ou então pode formar músculos poderosos, bem desenvolvidos e tudo mais. A ideia é montar moléculas. Montar moléculas tem muito a ver com o processo de armazenar energia. Por exemplo, uma mandioca, quando a planta cresce, ela cria na raiz lá a raiz como a gente conhece, né? Aquela coisa branca, grande, robusta. O amido que está na raiz da planta basicamente foi criado por reações anabólicas, ou seja, reações onde foi se fundindo, no caso, moléculas de glicose com outras moléculas de glicose, formando o amido que ficou ali estocadão dentro da raiz. Então são sempre processos associados a construção, aumento e estocagem, beleza? Bom, já as reações de catabolismo vão exatamente no sentido contrário, ou seja, ao invés de a gente construir moléculas, a gente desmonta essas moléculas. Elas vão acontecer sempre associadas à liberação de energia, porque é aquela história. Quando você pega uma molécula conhecida de energia, tá? Como é o caso da glicose. A glicose é uma molécula que a gente representa ela pela sigla C6H12O6. Se a gente olhar para essa molécula, ela tem 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. São 24 átomos colados entre si, juntados de forma a formar aquela estrutura. Quando eu quebro aquilo, a energia, aquela energia que era usada para manter aquilo preso, aquilo é liberado. E essa energia vai poder ser utilizada para outro fim. Por exemplo, é graças à queima de glicose que a gente consegue, por exemplo, fazer com que os nossos músculos contraiam e relaxem. É graças à queima de glicose e de reações químicas associadas que a gente consegue conduzir eletricidade no nosso cérebro. É graças à quebra de glicose, por exemplo, nas raízes das plantas, que é possível uma planta crescer e criar novas folhas. Ou seja, basicamente, ao quebrar moléculas, e aqui eu estou usando o exemplo da glicose só como aperitivo aqui, é que a gente é possível, então, dessa forma, gerar energia. Então, todas as reações catabólicas estão relacionadas à quebra de moléculas, de desmonte. O que faz do metabolismo, então, uma área da ciência que vai tratar dos processos de montar moléculas, desmontar moléculas. O tempo todo na nossa existência a gente faz isso. Monta e desmonta. Beleza? Bom, esse aqui foi mais um vídeo dessa sequência das propriedades da vida, onde aqui eu falei sobre evolução e metabolismo. Já fiz um vídeo sobre crescimento e reprodução, e agora falta das últimas duas letras, o A e o último R. E é isso, a gente fica por aqui. Continue assistindo esses vídeos estão sendo muito legais de serem produzidos. E é isso, eu fico por aqui. Eu sou CG, sou biólogo, sou botânico, e estou aqui para servi-lo como esse youtuber sem vergonha que ainda não ganha dinheiro, mas que a gente... Beijo. Continuei. Tchau.